receber as profissões de fé por parte daqueles irmãos que vão para as águas batismais. Todos convidados para essa atividade especial no domingo. Abramos nossas Bíblias no livro de Gênesis. Capítulo 1, versículos 26 e seguintes. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Ele lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isto vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde, e será para mantimento. E assim se fez. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Chegamos, pois, ao ponto em que Deus criou o homem, na sequência criativa. Vamos prosseguir hoje, então, na análise, amados irmãos, deste ser que Deus criou. Última vez, analisamos o homem como máquina. É uma das maneiras que a sociedade, ou que um segmento do pensamento, vê o ser humano simplesmente como máquina. Outra forma de ver o homem é vê-lo apenas como animal. Esse animal seria uma derivação evoluída de formas mais simples. A maneira de ver o homem é apenas como um animal, cuja diferença dos outros é apenas em grau. A capacidade craniana, o mecanismo de estímulo e resposta mais altamente treinado. De sorte que a diferença de um homem para o animal, basicamente é nenhuma, a não ser que é um animal mais um pouco trabalhado, elaborado e evoluído. A psicologia chamada behaviorista se baseia nesta tese. O homem apenas é um ente biológico de estímulos condicionados. Assim como no experimento de Pavlov, que é o pai do behaviorismo, ele treinava um cão com atos condicionados, deixava o cão sem comer, e então quando ele se encostava numa campainha, ele colocava alguma coisa para ele comer. E enquanto foi fazendo isso, toda vez agora que o cão tinha fome e salivava, ele tocava a campainha e ia dar a comida. Então ele fez esse experimento e viu que o cão podia ser condicionado pelo toque da campainha que lhe prometia alguma coisa. O ser humano também, disse Pavlov, é um ser que pode reagir condicionadamente sob determinadas formas. Então, não é melhor e nem é maior do que, por exemplo, o cão no experimento de Pavlov. Na verdade, o homem funciona, diz este teórico, através de reforços. Ele tem reforços positivos, que são recompensas que se lhe oferecem, e tem o reforço negativo, que são as punições. E através das recompensas e das punições, ele é treinado para fazer e condicionado para fazer alguma coisa.
Não precisamos discutir muito a ponto de descobrirmos que esta teoria a respeito do homem não lhe faz justiça. A outra maneira de encarar o homem, além da como uma máquina e como um simples animal, é aquela que vê o homem apenas como um ser sexual. Quem desenvolveu essa tese de que o ser humano se constrói em torno da sua sexualidade, que seria a sua estrutura básica, o Sigmund Freud. Ele construiu toda uma teoria da personalidade do homem a partir daí. Então ele diz que o homem tem três partes, seria dividido em três partes: o id, o ego e o superego. O id é a parte amoral, a base dos impulsos e desejos. Então, quando um ser humano surge, na verdade ele é um poço de desejos e de impulsos. Nada mais do que isso. Esse poço de desejos e impulsos fica logo muito claro que ele não pode realizar tudo isso da maneira que quiser e no momento em que ele quiser. Então, este poço de desejos e impulsos recebe um chamado ego, que se deriva desta base e é o componente consciente da sua personalidade. Quer dizer, aquela parte pública. O indivíduo é um poço de desejos, de libidos, e então ele mostra para a sociedade não exatamente isso. Ele mais ou menos controla conscientemente esse potencial de desejos que ele é. Então essas forças são modificadas e procuram se realizar da melhor maneira possível. Mas o que na verdade o homem quer e pretende é realizar a sua chamada libido, que seria a fonte de toda a energia. Mas há uma terceira parte que ele chama de superego, que é um controle, um sensor dos impulsos e das emoções da pessoa. E isso vem através dos pais e da educação. Então são colocadas travas no comportamento para controlar este poço de desejos que é o ser humano. Então os controles sociais nada mais são do que esse sensor, esse controle, porque o homem é isso. Diz Freud que o homem é isso. Basicamente, pois, o comportamento humano é compreendido como a modificação e o direcionamento da energia sexual plástica. Essa energia sexual plástica seria a libido. Isso pode acontecer o seguinte: ele não pode negar esta força, mas ele pode sublimá-la, quer dizer, dirigi-la para outra finalidade. Tudo que o homem faz no campo das artes, da técnica ou qualquer outro campo, nada mais é do que a sublimação, o direcionamento da libido, da sua energia sexual. Como consequência disso, os desajustamentos do homem não são explicados como pecados, não são explicados como incapacidade moral e espiritual, mas sim desajustamentos da energia sexual, que pode ser manipulada. E quando isso acontece, quando os desajustamentos acontecem, estas limitações produzem frustrações. Então, se não houver um direcionamento correto da libido ou da energia sexual do homem, então isso lhe traz frustrações e desajustamento, que ele chama de traumas. De modo que ele trabalhava em cima dessa questão da repressão dos estágios do processo de desenvolvimento desse ser sexual. Reflexo na sociedade moderna. Se o homem é um ser fundamentalmente sexual, o sexo é a experiência, então, mais significativa da experiência humana. Essa seria uma consequência natural do pensamento teórico de Freud. Por isso, as revistas, os anúncios, a coloração sexual, tudo o que acontece na nossa sociedade, recebe nos dias de hoje, de alguma forma, um reflexo da popularidade dessa teoria. O código de ética dos cristãos é criticado e os que seguem essa posição freudiana fazem um julgamento rigoroso, então, sobre a posição dos crentes. Dizem que os crentes são rigorosamente éticos sobre o sexo e que são os frustradores das realizações legítimas sexuais do homem. O cristianismo está
simplesmente apresentando uma resposta razoável para a questão. Não é preciso que nós demonstremos aqui está levando esse tipo de pensamento, esse tipo de teoria absorvido por uma parte da nossa sociedade. Outra maneira de encarar o homem é como um ser econômico. Simplesmente isso. Ou seja, seriam as forças econômicas que realmente motivam e afetam o ser humano. O que na verdade importa é a relação material do homem com as coisas: alimento, vestuário, habitação, transporte. Se a pessoa tem recursos econômicos para produzir tudo isso, então ela alcançou o seu destino. Essa posição então diz o seguinte: existe o homem e existem os valores materiais. E se a pessoa tem esses valores, ela atingiu o seu destino. Então esses valores são a medida da vida humana. O comunismo foi a ideologia moderna que mais procurou colocar em prática esse tipo teórico, chamado materialismo dialético. Materialismo, porque se refere aos bens e valores econômicos. Dialéticos, porque são duas pontas: o homem em relação aos bens econômicos. Essa ideologia diz que as forças econômicas é que movem a história. Então procure explicar tudo o que aconteceu na história à luz da busca do homem de dominar os recursos econômicos, porque o seu destino é fazer isso. Então diziam os teóricos do marxismo, primeiro houve a escravidão. Que era a escravidão senão uma classe dominando outra para conseguir os recursos de riqueza que precisavam. Depois o feudalismo, depois o capitalismo selvagem, e finalmente haveria uma sociedade sem classes em que todas as pessoas teriam os bens que precisavam. Então as riquezas não ficariam com um pouquinho de pessoas e a pobreza com milhões de pessoas. Alguns felizes e realizados com o seu fim alcançado, e milhões da família humana fora do eixo de sua realização. Então, o que encantou muita gente, levou muita gente para o comunismo, foi esta teoria de dizer, bem, na verdade deve ser isso mesmo. O dia em que todas as pessoas tiverem tudo o que precisam, então a humanidade alcançou o seu destino. Outra maneira de ver o homem é como um joguete do universo. Não seria apenas uma forma de vida que surgiu e está à mercê de forças cegas do acaso que controlam o seu destino. Não existe nada fora que se preocupe com o homem. Não existe nada que lhe dê algum significado de ser. O que importa é que ele existe. De modo que isso deu como resultado o existencialismo, que diz o seguinte: olha, como é pela, amanhã você morre, amanhã você deixa de existir. Então aproveite a existência, porque você não é, você existe. Então aproveite a vida ao máximo, porque é isso que você tem. Jean-Paul Sartre, Bertrand Russell trouxeram essas filosofias para o mundo de hoje, e isso está aí junto com as outras, influenciando a sociedade em que vivemos. Isso dá um sentimento de desespero, de desproteção e de futilidade para a vida do homem. Há uma frase de Bertrand Russell que ele diz: o homem é produto de causas que não tinham previsão do final daquilo que faziam. Então ele está dizendo que causas cegas, forças cegas criaram ou deram como resultado do ser humano. Sua origem, seu crescimento, a esperança, os temores, os amores, as crenças são meros resultados da combinação acidental dos átomos. Nem o fogo, nem o heroísmo, nenhuma intensidade de pensamento ou sentimento pode preservar a vida individual além da sepultura. Todos os labores das eras, toda a devoção, toda a inspiração, toda a luz do meio-dia do gênio humano estão destinados à extinção na vasta morte do sistema solar. Todo o tempo da realização humana, que inevitavelmente
será sepultado embaixo dos debris do universo em ruína. Todas essas coisas, se não totalmente além de contestação, são tão quase absolutamente certas que nenhuma filosofia que as rejeite pode esperar permanecer. Apenas dentro do escopo destas verdades, apenas no firme alicerce do invencível desespero, pode a habitação da alma ser seguramente construída. Isso ele escreve no livro Misticismo e Lógica, editado em Nova York em 1929. Jean-Paul Sartre, francês, e Albert Camus foram homens que andaram nestas águas, trazendo o existencialismo. É uma teoria de desespero e de frustração. Não há razão nenhuma. Nada é, tudo apenas existe. Outra maneira de ver o homem, queridos irmãos, é o homem como um ser livre. É aquela maneira de encarar o homem do ponto de vista da sua liberdade, da sua capacidade de escolher, do seu arbítrio. Então, o que está em pauta nesse aspecto seria a vontade humana como essência da personalidade. Então, na verdade, o que se esclarece aqui é que o homem tem uma vontade. E essa vontade é livre. E é a partir dessa vontade, a partir dessa liberdade, é que o homem deve ser enquadrado. O papel dos governos, qual seria então? Criar condições para que essa liberdade existisse. Simplesmente isso. Garantir que o homem tenha liberdade. Não deve haver regras e nem paternalismo nenhum. O que o homem precisa é apenas de informação, somente isso, para que ele realize a sua liberdade. É a doutrina do laissez-faire, laissez-passer. Deixa fazer, deixa passar. Tudo aquilo que for trazido para condicionar a liberdade de escolha seria uma violência ao homem. O homem deve realizar a sua vontade. Ele deve ser livre para fazer o que bem entender. E há 3 requisitos, então, para o homem agir. Primeiro, conhecer o que deve ser feito. Segundo, vontade de fazer o que sabe que deve ser feito. E terceiro, liberdade para fazer o que quiser fazer. Então é o dever da escolha. Para ser plenamente humano, deve-se aceitar a responsabilidade de autodeterminação. Cada ser humano deve ser visto como alguém livre e independente para fazer o que quiser, quando quiser, como quiser e por que quiser. Todo esforço de privar alguém da liberdade de escolha é uma violência, é errado. Então, a partir daí, combater a escravidão, o totalitarismo e qualquer intervenção como algo manipulador do homem. Imagine o que seria uma sociedade nas últimas consequências desta teoria. Outra maneira de encarar o homem é o homem como membro da sociedade. Ele não é encarado como um ser individual. Ele não é encarado como uma personalidade independente. Mas ele é um entre milhões. Na verdade, o homem e a sociedade, nesta teoria, se confundem. Não deve ser visto como um ser isolado. Então, ele é massa, ele é número. O ser membro de um grupo de pessoas é o que realmente distingue o homem do homem. Quer dizer, o homem que não interage nos meios sociais é menos que humano. Ele só funciona dentro do grupo. Por isso ele é grupo. O homem não tem uma natureza como tal, isoladamente, mas ele é resultado dos relacionamentos em que ele está envolvido. Então, em última análise, despersonaliza o ser humano, fazendo dele apenas um agrupado. E é visto apenas como fenômeno grupo, fenômeno social. Ele é resultado disso, e por sua vez ele age dentro disso, e nada pode mudar esta situação. Vamos concluir agora, nessa análise inicial que estamos fazendo, do ponto de vista cristão do homem. Primeira coisa a dizer
quando nós abrimos a Bíblia e lemos o que está no livro de Gênesis, que é a base que a Bíblia vai ensinar, é que é a alternativa mais compatível com toda a experiência do homem. Quando você abre a Bíblia e você lê o que está escrito no livro de Gênesis, e a partir daí, o que vai sendo descrito, você percebe que o ponto de vista bíblico do homem é a única alternativa que leva em conta toda a experiência do homem. Não isola, por exemplo, a parte máquina, o homem artesanal, né? Não isola apenas o homem como ser biológico, não isola apenas a libido ou sexo, não mostra apenas a parte econômica, não mostra apenas o fenômeno social, não mostra apenas a liberdade. Leva em conta o conjunto total da realidade do homem, acrescentando-lhe outros fatores adicionais. Então é a alternativa única que tem uma visão integrada do homem. Se você sai da Bíblia, você invariavelmente vai cair numa dessas teorias. Se nós sairmos do terreno bíblico, nós vamos encontrar ilustres homens, homens de grande projeção intelectual e técnica, mas que terão uma visão parcial do ser humano. Necessariamente ele vai cair numa dessas teorias, ou talvez combinar duas ou três, na melhor das hipóteses. Mas quando entramos para o campo bíblico, aí sim as Escrituras ampliam este campo, elas mostram uma alternativa compatível com toda a experiência do homem e não olha só de um aspecto, de um ponto de vista. O homem é criatura de Deus, feito à imagem de Deus. Então já começa por aí, mostrando que o homem teve um passado e uma origem de glória. Percebemos que é exatamente o inverso, por exemplo, da teoria da evolução, que diz que o homem veio de uma água viva, de uma simples ameba que foi progredindo e evoluindo. Mas o homem não é produto de uma evolução, ele é criatura de Deus e feito à sua imagem. Ele não está à mercê das forças cegas da natureza. Não é o resultado de uma combinação ocasional dos átomos. Ele é resultado de um propósito consciente. Em terceiro lugar, há uma razão para a existência do homem. E a existência do homem está atrás de uma intenção suprema. De sorte que o ser e o existir se combinam na alternativa bíblica, mostrando que o homem é a imagem de Deus, não só existe, ele é. Então o caso da essência do ser está presente, não só da existência, mas o caso da existência está presente, porque ele é para uma finalidade. Ele foi criado para uma razão de existir. De modo que, do ponto de vista da palavra de Deus, reúnem-se as condições de essência e de existência. Há uma intenção suprema no homem ser e existir. Só isso traz uma dimensão consoladora. Só isso traz uma dimensão valoradora à altura do que o homem realmente é. Em quarto lugar, a imagem de Deus é intrínseca ao homem. Significa que ele é homem exatamente porque desfruta desta imagem. É exatamente o compartilhar desta imagem que o diferencia de toda outra ordem criada na terra. E não seria humano sem ela. Então o que distingue o homem não é andar ereto. O que distingue o homem não é ter uma mentalidade mais abrangente, um cérebro maior. Não é um projeto melhorado
das cadeias imensa de espécies viventes na Terra. Mas o ser humano tem intrínseca a imagem de Deus nele, e é por isso que ele é homem. Só ele, pois, é capaz de manter um relacionamento pessoal e consciente com o Criador, e a ele responder. A posição bíblica, então, diz isso. Exatamente por ter intrínseca em si a imagem de Deus, e ele não é humano sem ela, essa imagem de Deus o faz capaz de manter um relacionamento pessoal e consciente com Deus. Então Deus o trata como massa. O ser humano diante de Deus não é massa, não é sociedade. O ser humano diante de Deus é um ser pessoal, imagem dele, cada um individualmente, imagem dele, e por ser imagem de Deus, pode se relacionar com ele pessoalmente. Deus se relaciona com o seu povo porque se relaciona com as pessoas que formam o seu povo. Deus trabalha com o povo a partir do indivíduo, e não o contrário, trabalha com o povo para o indivíduo. Além do que, pode a Deus responder e corresponder. Então, nosso ser, nosso caráter e personalidade podem ser e devem ser um eco de resposta, de interrelacionamento. O ser humano, do ponto de vista bíblico, pode amar, louvar e obedecer ao seu Deus. Todas essas qualidades, todos esses atributos ausentes nas outras teorias que nós examinamos rapidamente, e são componentes que estão aí na sua experiência, na minha experiência de amor, de louvor e de obediência a Deus. Outro subproduto da posição bíblica a respeito do homem é que ele pode conhecer a Deus e compreender o que Deus deseja dele. Não é à toa que Jesus Cristo cria a sua igreja, funda a sua igreja. Não é à toa que ele manda ensinar a todas as nações, porque o ser humano é ensinável. Ele pode conhecer a Deus. Por que estamos aqui hoje, esta manhã de domingo? Poderíamos estar em tantos lugares diferentes, no aconchego de nossa casa, ou passeando, ou num lazer qualquer. Por que nós estamos aqui neste dia? Se a razão não for essa, conhecer um pouco mais de Deus, perdemos o nosso tempo. Então, o pressuposto bíblico é que o homem pode conhecer Deus, não só pode como deve. E o conhecimento que Deus quer revelar de si mesmo está todo ele compendiado em um volume indestrutível chamado Bíblia Sagrada. Pode conhecer a Deus e pode compreender o que Deus deseja dele. E que maravilha quando a capacidade de compreender se coloca em face do objeto da compreensão. Nossa vida então entra no eixo correto. Ela ganha um equilíbrio de existência. Ela se harmoniza com essa vontade. Então ela supera as vicissitudes, os traumas, as tragédias, as perdas. Só uma vida que está centrada neste eixo e está sintonizada com esse propósito, que conhece, que responde e que sabe o que realmente Deus deseja dela, é uma vida capaz de superar as vicissitudes da existência e de vencer a própria existência. Com essas respostas, o homem está cumprindo plenamente o propósito do Criador para ele. E assim sendo, será completamente humano, porque humanidade é definida em termos de imagem de Deus. À medida que a imagem de Deus é restaurada em mim, na minha experiência diária, a imagem de Deus é restaurada no meu caráter. A imagem de Deus é restaurada nos meus mecanismos de pensamento. À medida que a imagem de Deus se reflete nas minhas atitudes e respostas diante de Deus e do próximo, nessa medida, a minha humanidade se manifesta. Porque a verdadeira humanidade é medida em termos de imagem e semelhança de Deus.
À medida que o crente vai aprendendo a vontade de Deus e vai praticando a vontade de Deus, a imagem de Deus vai brilhando nele. E essa imagem de Deus destaca o que é humano nele. Do ponto de vista bíblico ainda, o homem tem uma dimensão eterna. E eis aí, meus amados irmãos, um ponto que eu acredito que hoje de manhã devemos deixar um destaque todo especial. Do ponto de vista bíblico, existe uma dimensão eterna no ser humano. Sim, ele teve um ponto finito no começo, mas porque foi criado por um Deus eterno, ele tem um destino eterno. Tivemos um começo, mas a vocação do homem e a intenção do homem, ou a intenção de Deus para o homem, é a eternidade. Nós precisamos voltar a ver a vida, irmãos, do ponto de vista da eternidade. Muitas vezes sofremos mais do que deveríamos, porque olhamos o sofrimento apenas do ponto de vista temporal. Encaramos a morte, as tragédias e as perdas simplesmente como homens. E podemos e devemos ver essas coisas do ponto de vista da eternidade. Quando somos capazes de ver isso do ponto de vista da eternidade, uma força superior, uma força adicional e sublime, nos sustenta nas perdas e nas tempestades. Quando Jesus acalmou a tempestade, mais ou menos ele estava dizendo isso. Aqueles homens estavam tão apavorados com a possibilidade do barco afundar, que se esqueceram que Jesus estava lá. E Jesus disse: por que temestes, homens de pouca fé? E ele então acalma os ventos e a tempestade. Quantas vezes olhamos o barquinho de nossa vida afundando, quase afundando os temporais. Você e eu temos enfrentado os temporais da vida. Quem de nós não passou por isso? E se não passou, vai passar. Isso não é adivinhação, nem profecia, mas é uma constatação da experiência da vida, que todos nós passamos pelos temporais da existência. Não há ninguém nesta vida que ande nessa vida poupado de perdas e de dores. Mas quando encaramos a vida do ponto de vista do que é eterno, a vida ganha um novo significado e até mesmo as tristezas se encaixam melhor nas nossas perplexidades. Quando no fundo do poço, Jó reclamou diante de Deus, e quando Deus disse para Jó se calar, e Deus começou a falar, e Deus termina de falar, Jó diz: eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. O Jó que amaldiçoou o dia que ele tinha nascido e disse tantas coisas para Deus, quando ele pôde perceber uma nesga da eternidade, ele pode dizer: eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, e ainda na minha carne eu verei o meu Redentor, um eterno futuro. Quando perguntamos o que é bom para o homem, não devemos apenas responder em termos de reclamos temporais ou conforto físico. Prestem bem atenção. A Bíblia diz: quando nós perguntamos o que é bom para o homem, não vamos ver apenas em termos temporais ou conforto físico. O homem econômico, por exemplo. Existe uma outra e mais importante dimensão para o homem que deve ser realizada. Nenhum bem é feito ao homem se ele é impedido de conceber e pensar sobre os assuntos do seu destino eterno. Nada é bom para ele, a menos que esse destino eterno seja do seu conhecimento. Pregue aí a teologia da prosperidade, pregue aí a teologia do super-homem, pregue aí a teologia da super-saúde. E vamos imaginar que desse certo.
esse homem não será feliz apenas com esta dimensão. A igreja não tem o direito de negar ao homem a dimensão eterna do seu destino. Finalmente, queremos dizer hoje, para encerrar esta parte, que a doutrina e o ensinamento bíblico do homem reconhece as necessidades que o homem revela como partícipe do mundo físico e a importância dos cuidados físicos. Embora a Bíblia veja o homem do ponto de vista do eterno, ela reconhece que o homem tem necessidades físicas, sim, e que precisa de cuidados físicos, sim, são da preocupação de Deus e devem ser da nossa também, porque afeta a nossa capacidade de nos concentrarmos na vida espiritual. Quer dizer, a pessoa que não tem o mínimo que precisa, ela poderá ter perturbada sua condição de pensar no que é eterno. Não a prosperidade ou a riqueza, mas as necessidades materiais físicas a Bíblia reconhece. A Bíblia ensina que cada um é valioso e conhecido por Deus. Mateus capítulo 10, versos 28 a 31, diz que até o cabelo de nossa cabeça é contado. Isso significa individualidade. Até o cabelo da vossa cabeça é contado, diz Jesus Cristo para os seus discípulos. Então, cada um é valioso e conhecido por Deus. Jesus falou do pastor e das 99 ovelhas. Lucas capítulo 15, versos 3 a 7. E é assim que cada ser humano é considerado por Deus. 99 na prisão. Faltava uma. O pastor foi buscar. Uma que faltava. Concluindo, o ponto de vista cristão do homem é mais pertinente a ele que qualquer dos outros competidores. Você pode comparar qualquer outra teoria com a verdade bíblica e você verá sua superioridade evidente. Esta imagem do homem abarca todo o escopo do fenômeno humano mais completamente e sem distorções do que qualquer outro conceito. Este ponto de vista, mais do que qualquer outro, capacita o homem a funcionar de formas profundamente satisfatórias para a sua longa caminhada. Ela não esquece os outros detalhes da nossa vida, mas os vê num ponto de vista superior. Que é o homem imortal para que te lembres dele? Pergunta o salmista. É a pergunta mais relevante, da mais alta relevância. E é uma pergunta para a qual a Bíblia oferece a melhor resposta. Então seguiremos na próxima oportunidade, analisando ainda a doutrina do homem e os reflexos práticos na nossa vida a cada dia. Pai amado, nós te agradecemos, porque logo no começo do primeiro capítulo da tua palavra, tu nos já dás as diretrizes, a descrição da essência do ser humano. Esta semente de eternidade, esta demonstração do valor e do destino do homem, esta capacidade intrínseca de se relacionar contigo, esta capacidade intrínseca de te conhecer e de te responder em obediência, louvor e amor, conferem a nós outros, ó Deus, uma alegria, uma certeza, uma estabilidade espiritual incomparável. Somente aquela alma que tenha se abeberado nas fontes das Escrituras pode viver e sobreviver nas vicissitudes da vida com os olhos fitos no eterno. E dali recebemos a razão, dali recebemos o alento, dali recebemos o conforto, dali recebemos a paciência e a perseverança para superar as aflições que temos neste mundo. Tu disseste claramente: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós também vencereis. Permite ao teu povo, Senhor, ao refletir na doutrina do homem, segundo as Escrituras, não só
cultivar com mais profundidade esta imagem e semelhança, mas também, a partir daí, valorizar o nosso próximo, para que haja amor, comunhão, confraternização e solidariedade na igreja, para que vivamos como uma família espiritual, que se relaciona por laços espirituais e permanentes, mas que também nos ajude, Deus, a que nos impulsionemos para a obra missionária, porque há muitos homens no mundo que não conhecem ainda a sua razão de existir. Dá-nos esta bênção, usa a tua igreja, dá-nos discernimento pelo teu Espírito Santo, para que a partir daí a nossa vida vá crescendo até a estatura completa de Cristo. Abençoa-nos neste dia e aplica a tua palavra em nosso coração, porque nós oramos em nome de Jesus. Deus abençoe.